Naquela noite, a festa do escritório era muito mais do que uma simples confraternização. Era um evento aguardado por todos os membros da equipe, uma oportunidade para celebrar conquistas e, para mim, um palco onde eu esperava secretamente que meu esforço e dedicação fossem reconhecidos. Eu, orgulhoso de minha ascensão profissional, estava ansioso para compartilhar com meus colegas os frutos de anos de trabalho duro. Mas, no meio da empolgação e dos elogios, o que eu não esperava era ser o protagonista de uma humilhação que mudaria minha vida para sempre. Logo ao entrar na festa, fui recebido por sorrisos, cumprimentos e até mesmo alguns elogios pela minha recente promoção. O ambiente estava repleto de luzes cintilantes, música animada e um espírito de celebração contagiante. Entre os convidados estava Carolina, minha noiva, que sempre fora a parceira supostamente solidária das minhas vitórias. No entanto, naquele contexto festivo, percebi que algo estava terrivelmente errado. Enquanto todos se encantavam com as minhas histórias e os desafios superados, os comentários de Carolina começaram a emergir, primeiro de maneira sutil e depois com uma intensidade chocante para todos os presentes. Carolina, com um sorriso de falsidade e um olhar que escondia total desprezo, começou a fazer observações sarcásticas acerca do caminho que eu trilhei para alcançar o sucesso. Em meio à conversa animada dos colegas, ela soltava frases cortantes como: "Nossa, você realmente se esforçou, mas às vezes parece que você está se perdendo em meio aos seus sonhos mirabolantes, não é mesmo?" Essas palavras, ditas com tanta naturalidade e sem o menor pudor, congelaram o tempo ao meu redor. Os risos nervosos de alguns colegas não conseguiam disfarçar a tensão que se instalava. O que era para ser uma noite de conquistas se transformou em um espetáculo de humilhação. Ela continuou, elevando o tom e a ironia. "Olha, eu sempre achei que você tinha potencial, mas nunca imaginei que sua carreira fosse algo tão, digamos, medíocre. Talvez você devesse repensar seus objetivos." Cada palavra proferida por ela soava como uma lâmina afiada, cortando o orgulho e a confiança que eu havia construído ao longo dos anos. O pior de tudo era a clareza fria com que Carolina expunha sua opinião, sem se preocupar com o impacto que causava, deixando a desejar o que eu acreditava ser o comprometimento e a parceria de uma noiva. Senti um misto de choque, raiva e profunda tristeza. O desprezo dela não estava apenas na forma como zombava de mim, mas também na maneira como minava publicamente tudo aquilo que conquistei com tanto esforço. Diante da plateia de colegas, o ambiente se carregou de uma atmosfera de constrangimento que parecia se espalhar por cada canto da sala. Olhos que antes brilhavam de admiração, agora evitavam contato, e alguns sussurros se espalhavam discretamente. A festa, que deveria celebrar minhas vitórias, passava a ser marcada pelo som cortante das risadas e dos comentários maldosos de Carolina. Meu coração apertava a cada nova alfinetada verbal, e a sensação de ser traído por alguém que sempre diz que me amava se intensificava a cada palavra. Nessa noite, enquanto eu lutava silenciosamente para manter a compostura, cada detalhe se gravava em minha memória. O tom de voz dela, o riso abafado dos colegas, o brilho de sarcasmo em seus olhos e a total ausência de empatia. A passagem do tempo parecia lenta, como se cada segundo estivesse alinhavado com o desprezo que me era imposto. Aquela humilhação pública, exposta sem remorso, revelou não apenas o desprezo de Carolina, mas também a verdade dolorosa de que, diante do orgulho e da vaidade, minhas conquistas se tornavam objeto de zombaria. Ao final daquela noite, com as luzes já se apagando e os convidados dispersando-se, eu permaneci imerso em uma dor profunda, consciente de que a maneira como fui tratado na frente de todos seria uma cicatriz que carregaria por muito tempo. A partir desse momento, algo dentro de mim começou a mudar. A humilhação que vivenciei naquela festa do escritório não apenas questionou o valor das relações em que confiava, mas também despertou uma determinação feroz de nunca mais permitir que o desprezo e a falsa lealdade definissem quem eu era. Essa noite seria para sempre o início de uma jornada de autoconhecimento e da busca implacável por justiça para meu próprio valor. Enquanto os comentários cruéis de Carolina ecoavam pela festa, algo dentro de mim mudou de forma irrevogável. A humilhação que eu sentia se transformou em uma determinação inabalável.
Não adiarei mais o fim de um relacionamento que havia se revelado vazio e desrespeitoso. Em meio à multidão de colegas e à atmosfera carregada de risos nervosos e olhares curiosos, eu percebi que tinha chegado o instante de tomar uma atitude decisiva que marcaria o recomeço da minha vida. Com o coração acelerado e cada palavra ressoando em minha mente, eu me levantei silenciosamente, enquanto Carolina continuava a zombar do esforço que dediquei à minha carreira. O ambiente, que até então transbordava festividade, parou abruptamente. Todos os olhos se voltaram para mim, e naquele instante, sob a luz dos holofotes inesperados, tomei a decisão que já se formava em minha mente há muito tempo. Com a voz, firme e sem hesitações, anunciei: Carolina, eu cansei de ser o alvo das suas zombarias e do seu desprezo. Minha carreira, os meus sonhos, tudo o que lutei para conquistar, não merece ser diminuído por alguém que não consegue reconhecer o meu valor. A sala mergulhou num silêncio incrédulo. Enquanto alguns colegas trocavam olhares de surpresa e compaixão, Carolina ficou paralisada, incapaz de formular uma resposta diante da minha declaração. Foi naquele exato instante que, num movimento impulsionado pela vingança e pelo renascimento pessoal, eu terminei o nosso noivado na frente de todos. Cada palavra que proferi naquela hora ecoou como um último adeus a um relacionamento que jamais me valorizou. O fim foi irrefutável e público, uma ruptura sem volta que deixava claro: eu escolheria o respeito por mim mesmo acima de todas as conveniências. O impacto do meu anúncio não tardou a se espalhar entre os presentes. Alguns aplaudiram discretamente, outros observavam, atônitos, o desfecho de uma história marcada por humilhação e traição. Naquele momento decisivo, percebi que, ao encerrar simbolicamente aquele capítulo, eu estava abrindo as portas para uma nova trajetória, na qual jamais aceitaria ser subestimado ou ofendido. Ao olhar nos olhos de Carolina, agora repletos de surpresa e misto de arrependimento, fiquei certo de que a verdadeira vingança não estava em retribuir a zombaria, mas em reafirmar o meu valor, um valor que, mesmo exposto à mais dura humilhação, permaneceu inabalável. Esse foi o marco da minha resiliência. Terminar o noivado na frente de todos não foi apenas um ato de ruptura. Foi o primeiro passo para a reconstrução de uma vida onde eu seria o protagonista, sem jamais permitir que o desprezo alheio determinasse o rumo dos meus sonhos. Após o término dramático do noivado, senti que aquele ato não era simplesmente um adeus, mas o ponto de partida para uma transformação que tornaria impossível ignorar meu valor. Aquela humilhação registrada publicamente serviu como combustível para o despertar de algo que eu jamais imaginara. Um plano de vingança que não visava destruir Carolina, mas sim reafirmar, diante de todos, a minha capacidade e a minha competência. Em silêncio, enquanto os elogios e olhares de compaixão dos colegas ainda ecoavam no ambiente, comecei a traçar os primeiros passos de uma reviravolta pessoal que mudaria não apenas a minha vida, mas também a percepção de todos sobre quem eu realmente sou. Reuni-me com alguns dos colegas mais próximos, que sempre viram além das aparências e reconheceram os meus esforços mesmo quando ninguém mais o fazia. Em conversas discretas, compartilhei como aquele momento de desprezo público havia acendido em mim a determinação de construir uma carreira imensurável, onde o sucesso falasse por si só. Com cada projeto bem-sucedido e cada conquista profissional que se acumulava, o golpe parecia se transformar em um impulso para brilhar ainda mais forte. Aproveitei cada oportunidade para demonstrar que os obstáculos se tornaram alicerces para o meu crescimento. Os resultados não demoraram a aparecer. As novas iniciativas que lancei no trabalho passaram a render elogios e reconhecimento, não apenas como forma de retribuição, mas como a materialização de um talento que jamais poderia ser ignorado. Carolina, que um dia zombou dos meus sonhos, via agora a ascensão de alguém que jamais permitiria que o desprezo alheio definisse o seu futuro. Assim, a vingança, que brotara da dor, transformou-se em uma reviravolta implacável. Eu emergi fortalecido e determinado a mostrar que, mesmo após uma humilhação devastadora, o verdadeiro valor se reconstrói e se impõe com fatos e conquistas. Depois do episódio explosivo que encerrou nosso noivado, o ar no escritório mudou gradualmente.
Aquele momento de confronto na festa serviu como um divisor de águas, e logo os murmúrios dos colegas se transformaram em declarações abertas sobre o que presenciaram. Carolina, que antes se exibia com arrogância, viu sua postura se desintegrar diante de um público que agora se mobilizava em solidariedade ao meu talento e perseverança. Nas semanas seguintes, a imagem inocente e confiante que Carolina projetava começou a ruir irreversivelmente. Em reuniões, nos corredores e até em conversas informais, o relato do incidente se espalhou como fogo e as pessoas passaram a olhar com desconfiança para aqueles que uma vez a apoiaram. O Departamento de Recursos Humanos, ciente da repercussão, intensificou uma campanha interna focada no respeito e na valorização dos méritos individuais, deixando claro que comportamentos desrespeitosos e humilhantes não teriam espaço naquele ambiente. Carolina, cada vez mais isolada, foi confrontada com a dura realidade de que sua postura havia se tornado inaceitável. Sem os aliados e o apoio que antes desfrutava, ela passou a enfrentar críticas não só pelos comentários expostos naquela festa, mas também por um padrão de atitudes que, aos poucos, foram minando sua credibilidade. O orgulho que a fazia zombar de minha carreira foi exposto e se transformou em um símbolo de tudo aquilo que a humanidade e o profissionalismo rejeitam. Enquanto isso, a justiça se impunha de forma silenciosa, mas contundente, na rotina do escritório. Meu posicionamento firme no momento crítico e meu empenho em transformar a situação em um exemplo inspirador fizeram com que colegas, gestores e profissionais de todos os níveis reconhecessem que o mérito e a dignidade são inegociáveis. Aquela noite de humilhação, inicialmente destinada a me derrubar, tornou-se o catalisador de uma mudança cultural, reafirmando que respeito e reconhecimento genuíno vencem qualquer tentativa de ridicularizar o esforço e a dedicação. E assim, a queda de Carolina foi inevitável. Não foi uma vingança cega, mas o resultado natural de um ambiente que decidiu valorizar o que realmente importa: a integridade, o talento e o esforço individual. A justiça, então, se impôs com implacável clareza, marcando definitivamente que atitudes desdenhosas têm um preço que ninguém pode fugir. Com o ambiente do escritório agora transformado e Carolina tendo caído em desgraça diante de sua própria arrogância, o momento de escolher meu futuro chegou de forma irrevogável. Eu, Daniel, senti que aquele episódio não era apenas o fim de um relacionamento, mas a porta de entrada para um recomeço, no qual eu definisse de maneira absoluta o rumo da minha vida. Deixei para trás não somente as palavras afiadas e os olhares de julgamento, mas também todas as lembranças amargas que me mantinham prisioneiro de um passado sombrio. Ao sair daquela festa com a sensação de renascimento pulsando no peito, percebi que cada cicatriz formada na alma era um lembrete poderoso de que eu tinha a coragem e a determinação para nunca mais aceitar ser diminuído. A partir daquele dia, decidi abraçar a liberdade construída sobre minhas próprias vitórias e resiliência. O fim do noivado, tão público e doloroso, serviu como uma forte declaração. Eu não mais me curvava diante do desprezo ou permitia que atitudes tóxicas moldassem meu destino. Comecei a investir intensamente em minha carreira e na busca por relacionamentos verdadeiros, onde a confiança e o respeito mútuo fossem os pilares fundamentais. Hoje, ao olhar para trás, vejo aquele episódio como o ponto de inflexão que me impulsionou a escrever uma nova história. Uma história construída de mérito, autoconhecimento e liberdade emocional, onde cada obstáculo transcorrido se tornou um degrau rumo a um futuro mais digno e promissor. Essa escolha final foi, antes de tudo, um ato de amor próprio. A reafirmação de que meu valor e minha trajetória jamais dependeriam da aprovação alheia. A vingança, que se revelou não como um desejo de destruir, mas como um impulso para a própria transformação, foi implacável e, ao mesmo tempo, libertadora. Eu, Daniel, transformei a dor em poder e recusei-me a viver à sombra de quem um dia tentou anular minha luz. E assim, com o coração finalmente livre, sigo firme pelo meu novo caminho, onde o respeito e a verdadeira admiração são os alicerces de cada conquista.